Provavelmente você nunca entendeu a Revolução Praieira. Eu sei que é um movimento complicado, complexo de entender, e eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque se você ficar, eu te garanto que você vai entender de uma vez por todas. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, essa é essa história, professor Pedro Ricciobbo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje falando sobre ela, a Revolução Praieira. Isso mesmo, que acontece na praia. Ai, coisa linda. Pé na areia, caveirinha, água de coco, moleque, tá maluco? Revolução Praieira, aquela da praia, claro que não, para de bobeira. Mas antes, ó, da gente falar sobre ela, se inscreve no canal, preciso te pedir isso, é totalmente gratuito. Ativa o sininho e curte esse vídeo para ajudar o nosso canal do SOS História a bombar, a voar cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu montei para você, eu vou embrasar aqui numa dança, eu vou embrasar numa dança, que eu joguei até a perna pro alto agora. Vem. Eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver, eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Consegui tirar print? Não? Foi muito rápido que eu desci? Então, tira o print aí, ó. Vamos encolher aqui, vai. Se você não conseguiu, vai lá. Beleza. Preciso explodir tua mente sobre a Revolução Praieira. Ela ocorre em Pernambuco, no Segundo Reinado, ali de 1848 a 1850. Ela pode parecer um movimento confuso, mas eu vou trazer luz, light para a tua vida hoje. Qual é a questão? A região, a província de Pernambuco, desde o período colonial, sempre foi uma província que se destacou. Lembra que era uma capitania, inicialmente hereditária, que teve sucesso desde o início por conta da produtividade do açúcar. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma região que produz ali muito açúcar, desde o período colonial, e que sempre se destacou economicamente falando, e ao longo desses séculos se tornou uma região em que grandes famílias concentraram o poder político e econômico em suas mãos. Então a gente vai ter ali na região de Pernambuco grandes famílias que concentravam o poder político, o poder econômico em suas mãos, e também nós tínhamos a grande presença de comerciantes portugueses que monopolizavam o comércio na região. Então qual é o contexto ali do século XIX que ocorre a Revolução Praieira? A Revolução Praieira é chamada assim, apesar de ter muito mais um caráter de revolta, né, de fato, do que de uma revolução, justamente porque as suas propostas, as suas ideias, ali principalmente no Manifesto Mundo, elas vão ter característica mais revolucionária. Elas são inspiradas ali em movimentos, né, nas revoluções que estão ocorrendo na Europa no século XIX, e nós temos ali uma inspiração ali de movimentos revolucionários e, consequentemente, isso reverbera no Brasil. O socialismo utópico está ganhando força, né? E isso reverbera de uma forma ou de outra para o Brasil. A grande questão é que existe um grupo de pessoas que começa a estar insatisfeito com o contexto de Pernambuco. Qual era o contexto? Existia uma grande concentração de terras na mão de pessoas, de grupos de famílias que controlavam, como eu falei, o poder político, o poder econômico da região. Um terço dos engenhos era da família Cavalcante. Então a família Cavalcante, que era considerado, de certa forma, uma família liberal, né? Eles estavam ali pelo lado dos liberais, era uma família que controlava um terço dos engenhos. Só que não existia só essa família. Existia também uma família de conservadores, que era a família dos Rego Barros. A família Rego Barros também controlava a política e ficava se alternando no poder com a família Cavalcante. Então, ora era indicado um presidente da província
da família Cavalcante, ora era indicado um presidente da província da família Rego Barros. Então eles ficavam ali se alternando no poder. Liberais e conservadores que eram propriamente aquela ideia de liberais e conservadores do segundo reinado. Farinhas no mesmo saco, não existiam grandes diferenças, os dois eram parte da elite política brasileira, enfim, não tinha grande diferença entre eles. Existia um grupo de comerciantes, diga-se de passagem aqui eu preciso destacar com o meu laranja, orange, um grupo de comerciantes portugueses que monopolizava o comércio da região. Isso gera insatisfação também para grupos que estão se originando ali no século XIX em Pernambuco. Então, percebeu já o contexto? Existe uma grande concentração de terras na mão de famílias, existe uma concentração da política, ou seja, uma exclusão de privilégios a outros grupos que estão ascendendo ao longo do século XIX, e essa insatisfação começa a desencadear o que a gente vai conhecer como Revolução Praieira. Beleza, mas qual é o contexto que surge o chamado Partido da Praia, o popular Partido da Praia? Em 1842, forma-se o Partido Nacional de Pernambuco, que popularmente vai ser conhecido como Partido da Praia. Tudo isso porque eles possuíam um jornal, tá? Um jornal chamado de Diário Novo. Esse jornal, Diário Novo, ele ficava situado ali, ele ficava situado ali na Rua da Praia. Então a tipografia do jornal Diário Novo ficava na Rua da Praia e acaba que esse partido se populariza como Partido da Praia. Basicamente, de onde surge esse partido? Basicamente, esse partido é formado através de famílias que enriqueceram ao longo do século XIX. São famílias que ganharam muito poder ali, que fizeram comércio e tudo mais, e foram enriquecendo, foram ascendendo e vão se formar como forma de protesto pela exclusão do benefício de poder. Já que o benefício de poder estava concentrado nas mãos de Cavalcante, Rego Barros, comerciantes portugueses, e aí surge essa família, essas famílias que começam a eleger cadeiras ali para deputados, para senadores, e começam a ascender principalmente a partir de 1844. Até que o grande auge, a grande ascensão do Partido da Praia, que surge em 1842, é com a entrada no poder de Antônio Pinto Tchorro. Antônio Pinto Tchorro, ele se torna o presidente da província de Pernambuco e ele traz com ele os praieiros. Praieiros esses que vão fazer uma série de modificações, como por exemplo, vão promover uma demissão em massa de funcionários públicos que eram considerados conservadores, principalmente dos Rego Barros, que também eram conhecidos como guabirus. Então os guabirus, os conservadores, vão ser demitidos em massa. A gente tem um aumento do policiamento, a gente tem um aumento de obras e, consequentemente, para sustentar tudo isso, os praieiros que estão ali liderando junto com Antônio Pinto Tchorro vão aumentar os impostos sobre a província de Pernambuco. Isso causa uma grande insatisfação popular. Os praieiros, junto com o Antônio, tentam culpabilizar os comerciantes portugueses, conseguem até implementar ali uma ideia de nacionalização do comércio ali em Pernambuco. E basicamente a política dos praieiros é uma política muito debilitada, que fica muito desmoralizada, com uma série de irregularidades, né, com aumento de impostos, com perseguições à oposição. Enfim, o Antônio sai da presidência, entra um novo presidente e rola uma eleição para o Senado. Quando rola essa eleição para o Senado, quem é que vai ganhar? Os praieiros ganham as eleições. Então, mais uma vez, no Senado estariam os praieiros. Só que os praieiros, gente, eles são um grupo que surgiram ao longo do século XIX. Então, eles não têm uma tradição ali familiar, uma tradição muito grande, não têm ligações com o Rio de Janeiro. E naquele momento é importante para as políticas locais, provinciais, você ter uma ligação com a corte no Rio de Janeiro. E esses caras não tinham sustentação ali, não tinham apoio, não tinham sustento, justamente porque eles combatiam ali, inclusive, muitas ideias vindas do Rio de Janeiro. Então, como esses caras não tinham apoio, surgiu um cara dos conservadores, dos guabirus, chamado de Veloso da Silveira, que era um cara pertencente à Guarda Nacional, da alta patente, era dono de engenho, dono de terra, era um cara ligado ali as famílias que controlavam o poder. Ele vai reunir diversas figuras conservadoras e vai iniciar um movimento militar para derrubar essas eleições.
Isso vai causar a criação de um documento que vai ser criado por um jornalista chamado Borges da Fonseca, que é um dos líderes da Revolução Praieira. Esse documento é chamado de Manifesto Mundo, e eu vou aqui ler o Manifesto Mundo, alguns estatutos aqui, né, que vão ser criados ali em 1º de janeiro de 1849. Voto livre universal para o povo brasileiro, tá? Isso tem que se caracterizar, não seria voto censitário que eles queriam, que eles defendiam. Plena liberdade de comunicar os pensamentos pela imprensa, tá? Não seria uma imprensa regulada, uma imprensa ali controlada. A gente tem também trabalho como garantia de vida ao cidadão, para o cidadão brasileiro, tá? Comércio a retalhos para cidadãos brasileiros, porque o comércio a retalhos era controlado por portugueses. A gente tinha também uma outra proposta que era inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. Extinção do poder moderador e direito de agraciar, isso é muito contrastante com o que se vinha tendo naquela época, extinção do poder moderador muito forte. Elemento federal na nova organização. Completa reforma do Poder Judicial de modo a assegurar garantias individuais aos cidadãos, extinção do juro convencional e extinção do atual sistema de recrutamento. Então essas eram algumas medidas que são propostas ali pelo movimento da Revolução Praieira, que é um movimento ideológico inicialmente, inspirado por movimentos da Europa, é um movimento que se caracteriza como movimento ideológico. Você está entendendo? São grupos que ascenderam ao poder, que conseguiram assumir o poder, são retirados do poder e se manifestam publicamente com um documento. Só que esse documento ele não fica restrito ao documento. Por quê? Porque nós temos ali uma organização militar a partir desse documento. Eles percebem que somente debater no campo intelectual não seria necessário. E a gente vai ter ali uma repressão comandada pelo José Joaquim Coelho, que não tinha relação com as autoridades locais, vai ser enviado para reprimir os batalhões que são liderados pelo Pedro Ivo, pelo Abreu e Lima, pelo Borges da Fonseca, que totalizavam ali entre 1.500 a 2.000 homens, são divididos em duas frentes, e nós temos uma intensa repressão a esse movimento que ganha um caráter militarizado ao longo da Revolução. É um movimento inicialmente ideológico, com propostas e debates públicos ideológicos, e acaba se tornando um movimento militarizado que é reprimido pela corte e pelas autoridades locais que contrastavam com os praeiros, chegando ao fim em 1850. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, a bombar, emanar conhecimento gratuito, coisa linda. Vai, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho sempre para saber quando os vídeos novos vão estar chegando para você. E vambora, produção, começa uma musiquinha, né? Beijo!